Oi gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou estar mostrando o passo a passo dessa calça, que ela faz parte de um conjunto, e eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram tecer a outra parte do conjunto. E ela tem esses detalhes em trança na lateral, trança simples, e eu fiz essa peça para um tamanho RN. Então aqui as medidas em centímetros, ficou 19 centímetros de largura e 31 centímetros de comprimento. E caso vocês queiram tecer em outro tamanho, basta assistir o vídeo que eu vou dando as instruções para vocês tecerem até 12 meses. E eu vou estar deixando aqui na tela mais informações sobre os materiais que eu utilizei para fazer essa peça. E se vocês gostaram dessa peça, não esqueça de deixar o seu like e também comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E também compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas também conheçam meu trabalho. E depois de tudo isso, vamos para o passo a passo. E para dar início a esse trabalho, eu coloquei 40 pontos na minha agulha. E para vocês poderem tecer em outros tamanhos, vocês também coloquem 40 pontos na agulha e tece 20 carreiras em ponto barra 1 por 1. Porque eu quero que ele fique assim, dobradinho. Daí eu coloquei 20 carreiras em ponto barra 1 por 1. Caso vocês não queiram deixar a peça ela dobradinha aqui na barra, vocês podem estar tecendo apenas 10 carreiras. E agora eu vou começar tecendo 13 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vou tecer 2 pontos em tricô, 1, 2, depois 10 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois 2 pontos em tricô e 13 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. No avesso do trabalho, eu vou repetir apenas o que o ponto ele pede. 13 pontos em ponto em tricô, depois 2 pontos em meia, 10 pontos em tricô, 2 pontos em meia e 13 pontos em ponto em tricô. Então, aqui, 13 pontos em tricô. Dois pontos em ponto meia, 10 pontos em tricô, dois pontos em meia, 13 pontos em tricô. Vou virar meu trabalho e agora vou repetir o que fizemos anteriormente. 13 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 10 pontos em meia, 2 pontos em tricô e 13 pontos em ponto meia.
vou fazer essa carreira e também vou fazer a carreira do avesso e depois eu volto para a gente fazer a trança. Terminei de tecer as 2 carreiras e no total eu tenho 4 carreiras. Então aqui contando pelo ponto em tricô, 1, 2, 3 e 4. E agora na quinta carreira eu vou fazer um aumento tanto no início da carreira quanto no final da carreira. Então aqui vou fazer 2 pontos em meia. Vou pegar essa perninha do ponto meia do próximo ponto. Então aqui tá o ponto meia, eu vou pegar apenas uma perninha e vou deixar ela torcida para que ela fique dessa forma. E vou tecer esse ponto em ponto meia. E eu vou continuar tecendo em ponto meia até chegar no ponto em tricô. Cheguei no ponto em tricô, eu vou tecer 2 pontos em tricô. Vou passar 5 pontos para a agulha auxiliar. Vou deixar reservado na parte da frente. Vou tecer 5 pontos em meia. E vou passar esses 5 pontos para a agulha da esquerda. E vou tecer esses 5 pontos em ponto meia. Depois eu vou tecer 2 pontos em ponto em tricô. Vou continuar tecendo em ponto meia até restar 2 pontos no final da carreira. Restam 2 pontos para finalizar a carreira. Eu vou pegar a perninha do ponto meia. Aqui está o ponto meia. Eu vou pegar apenas uma perninha. Vou virar para que ele fique torcido. Dessa forma. E vou tecer esse ponto em meia. E continuar tecendo esses 2 últimos pontos em ponto meia. Fazendo dessa forma, o aumento ela fica de forma invisível, não fica buraco. Ó. Eu gosto de colocar um marcador de pontos aqui, porque a costura ela fica tão invisível que às vezes eu me perco nos aumentos. Então aqui. Esse primeiro aumento foi na quinta carreira. Vou tecer o verso do trabalho, tecendo onde tem ponto em tricô, eu vou tecer ponto em tricô, e onde tem ponto meia, eu vou tecer ponto meia. Eu continuei tecendo por mais 5 carreiras, então aqui, contando pelo avesso. 2, 4, 5 na quinta carreira, eu fiz o aumento. Depois do aumento, 2, 4 e 5. E agora, nessa sexta carreira, eu vou fazer novamente outro aumento. Esse aumento na quinta carreira foi só o aumento inicial. Os próximos aumentos, nós vamos tecer 5 carreiras e na sexta, vamos fazer os aumentos. Então, aqui já foi feito 2 aumentos. Eu vou fazer mais 2 para ficar com 4 aumentos. Vou tecer 2 pontos. 1, 2. Vou pegar uma perninha do próximo ponto. Vou virar para que ele fique torcido. E vou tecer um ponto meia. E depois continuar tecendo em ponto meia. Até chegar no ponto em tricô. Vou fazer 2 pontos em tricô. Vou tecer 10 pontos da trança.
O trançado eu vou fazer a cada 8 carreiras. Aqui, ó, fica esse buraquinho. Se a gente esticar, aí esse ponto aqui é o ponto que fez a trança. Aí, 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente virar aqui para contar, ó, vai ter o buraquinho. Aí essa aqui, essa próxima carreira foi da carreira da trança, a gente não conta. Aí conta das próximas carreiras, 2, 4 e 5. Quando tiver 7 carreiras, na oitava é que eu vou fazer a trança. Então, aqui eu vou continuar tecendo os 10 pontos em meia. Dois pontos em tricô. Vou continuar tecendo em meia até restar 2 pontos no final da carreira. Restam apenas 2 pontos para finalizar a carreira. Eu vou pegar a perninha do próximo ponto, vou virar para que ele fique torcido. E vou tecer em ponto meia. Eu vou colocar outro marcador de pontos aqui, porque daí fica mais fácil de eu contar e não me perder nos aumentos. Ó, então aqui já tivemos 4 aumentos, 2 no final da carreira e 2 no início da carreira. Então aqui já foram 4 aumentos. Eu vou continuar tecendo por mais 5 carreiras e na sexta carreira eu vou fazer novamente um aumento no início da carreira e outro aumento no final da carreira. Os aumentos vão ser a cada 6 carreiras, eu vou sempre fazer um aumento no início e um aumento no final. Depois de ter feito a parte do avesso, ó, aqui foi o último aumento, eu teci apenas o avesso. E aqui na trança já tem as 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, na oitava carreira da trança, eu vou fazer novamente o cruzado da trança. Vou começar tecendo em ponto meia, até chegar na parte do ponto em tricô. Tecer 2 pontos em tricô. Com a agulha auxiliar, eu vou passar 5 pontos. Vou deixar reservado na parte da frente. E vou tecer 5 pontos em meia. Vou tirar o que tá na agulha auxiliar e colocar na agulha da esquerda. E vou tecer esses 5 pontos também em ponto meia. E a trança, ela ficou assim. E agora eu vou terminar de tecer os pontos em ponto meia, até chegar no final da carreira. Vou continuar tecendo conforme o modelo dos pontos. Então, aqui já tem 2 carreiras. Vou tecer mais 3 carreiras. E na sexta, vou novamente fazer o aumento. Terminei de tecer as 5 carreiras depois do último aumento. Então, aqui tá a carreira de aumentos. 2, 4 e 5. Na sexta, eu vou fazer novamente um aumento, como eu falei anteriormente. A cada 6 carreiras, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou tecer 2 pontos em ponto meia.
Vou pegar a alça no próximo ponto e deixar ela torcida e continuar tecendo o restante da carreira em ponto meia. Restando apenas 2 pontos para finalizar a carreira, eu vou pegar uma perninha do próximo ponto, vou torcer ele para deixar dessa forma e vou tecer em ponto meia. E no verso do trabalho, vou apenas seguir o modelo dos pontos. E onde tem um aumento, eu vou colocar um marcador de pontos. Então, aqui tem 6 aumentos, 3 de cada lado, que dá um total de 6 aumentos. Eu vou continuar fazendo os aumentos a cada 6 carreiras e volto para dar continuidade ao trabalho com vocês. Lembrando de fazer a trança a cada 8 carreiras. Então, aqui tem 1, 2, 3 e 4. Vou tecer mais 3 carreiras e na 8ª faço novamente o que fizemos anteriormente. Terminei de fazer os aumentos e no total eu fiz 16 aumentos. 8 para um lado e 8 para o outro. Então, aqui, para os outros tamanhos, vocês vão continuar fazendo os aumentos. Para o tamanho RN, que é o que eu estou tecendo, eu fiz 16 aumentos, que foi 8 pontos para um lado, 8 pontos para o outro. Para o tamanho P, que é de 3 a 6 meses, vocês vão fazer 18 aumentos. Para o tamanho M, vocês vão tecer 20 aumentos, 10 pontos no começo da carreira e 10 pontos no final da carreira. E o tamanho G, vocês vão fazer 22 aumentos. E vocês vão fazer igual como eu fiz aqui. O primeiro aumento vão ser na 5ª carreira e os outros aumentos vão ser sempre na 6ª carreira. A cada 6 carreiras, vocês vão fazer um aumento. Como eu teci 48 carreiras, para o tamanho P, vocês vão tecer por 60 carreiras. Para o tamanho M, vocês vão continuar tecendo por 68 carreiras. E para o tamanho G, vocês vão continuar tecendo por 80 carreiras. Quando terminar de fazer esses aumentos, talvez sobre algumas carreiras e vocês continuam tecendo sem fazer nenhum aumento até chegar a 80 carreiras, que é o exemplo do tamanho G. Então, de pontos na agulha, vocês vão precisar ter 56 pontos, que é aqui o meu caso, a largura da minha perninha. 56 para o tamanho P, vocês vão continuar fazendo os aumentos até chegar em 58 pontos. Para o tamanho M, vocês vão precisar ter 60 pontos. E para o tamanho G, 62 pontos, que é a largura da perninha. Fiz uma perninha e eu também fiz a outra perninha da mesma forma. E agora, eu vou tecer a carreira voltando para unir com a outra perninha. E a trança eu vou tecer do mesmo jeito. A cada 8 carreiras eu vou fazer o trançado. Então, aqui eu vou tecer voltando, sem fazer nenhum aumento. Terminei de tecer a carreira voltando. E agora eu vou fazer
6 aumentos, mas antes eu vou colocar um marcador de pontos. Vou fazer 6 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou prender com a outra perninha. E agora eu vou tecer toda a carreira conforme o modelo dos pontos. Onde tem ponto meia, eu vou fazer ponto meia, e onde tem ponto em tricô, eu vou tecer em ponto em tricô, até chegar no final da carreira. Cheguei no final da carreira. Vou colocar um marcador de pontos e vou novamente fazer 6 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6. E agora eu vou unir com a outra parte. E eu vou colocar um marcador de pontos aqui também, para identificar o começo da carreira. Depois dos 6 pontos. Então, aqui é o começo da carreira. Eu vou continuar tecendo conforme o modelo dos pontos, até chegar no próximo marcador de pontos. Nesses 6 pontos, eu vou tecer esses 6 pontos em ponto meia. Então, eu vou tecer toda a carreira em ponto meia, lembrando de tecer os 2 pontos em tricô da trança. Então, esse detalhe da trança a gente vai fazer por todas as carreiras. Quando chegar aqui, eu volto para dar continuidade ao trabalho com vocês. Terminei de tecer toda a carreira em ponto meia. E aqui que é o começo da carreira, eu já continuei tecendo até chegar nos próximos marcadores de ponto. Então, aqui já estamos na segunda carreira. E faltando 2 pontos para chegar nos marcadores de ponto, eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui eu vou virar esses pontos, para que eles fiquem dessa forma. E vou fazer uma diminuição. Vou passar o marcador de pontos e vou tecer 6 pontos em ponto meia. Vou passar novamente o marcador de pontos e vou fazer outra diminuição. Eu vou pegar da esquerda para a direita e fiz outra diminuição. E agora eu vou continuar tecendo até chegar no próximo marcador de pontos. Cheguei no final da carreira e restando apenas 2 pontos para o marcador de pontos. Eu vou virar esses 2 pontos, vou fazer uma diminuição, passar o marcador, tecer 6 pontos em meia. Vou passar o marcador de pontos e aqui eu vou fazer outra diminuição. E agora eu vou tecer toda a carreira em ponto meia, sem precisar fazer nenhuma diminuição. Então, quando eu chegar aqui novamente, na frente do trabalho, eu volto para dar continuidade ao trabalho com vocês. Terminei de tecer toda a carreira em ponto meia.
A carreira se iniciou aqui, então eu já dei a continuidade. E chegando nessa outra parte, faltando 2 pontos para finalizar a carreira, eu vou fazer uma diminuição. Vou passar o marcador de pontos, tecer 6 pontos em ponto meia. Passar o marcador novamente e fazer outra diminuição. E agora eu vou continuar tecendo até chegar no próximo marcador de pontos, onde novamente eu vou fazer as diminuições. Lembrando de fazer as tranças a cada 7 carreiras. Então, na oitava eu faço uma trança. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nessa carreira, faz novamente a trança. Cheguei no final da carreira e novamente eu vou fazer a diminuição. Eu vou virar esses 2 pontos, fazer uma diminuição, passar o marcador de pontos, tecer esses 6 pontos em ponto meia, passar o marcador novamente. Como esses 2 pontos estão virados, eu vou virar para esse lado, para ele ficar assim. E fazer uma diminuição. E agora eu vou tecer toda a carreira em ponto meia, sem precisar fazer nenhuma diminuição. Aí eu vou voltar quando tiver nessa parte aqui, porque daí eu já vou começar tecendo esse outro lado. No total, vão ser 3 carreiras de diminuições. Aqui a gente já fez 2, vou fazer mais uma. E volto para dar continuidade ao trabalho com vocês. Lembrando que nessa carreira eu não vou fazer nenhuma diminuição. A próxima carreira que eu vou fazer a diminuição, vai ser carreira assim. Quer dizer, primeiro foi uma carreira sem diminuições, depois a gente fez uma diminuição. Depois não teve nenhuma diminuição e nessa agora teve a diminuição. A que eu vou fazer não vai ter nenhuma diminuição. Terminei de tecer a 5ª carreira sem fazer nenhuma diminuição. Depois que eu terminei de fazer a carreira, eu continuei tecendo aqui até chegar no meio do trabalho. E restando 2 pontos para finalizar a carreira, essa vai ser a última carreira de diminuições. Eu vou fazer uma diminuição, vou passar meu marcador de pontos, tecer 6 pontos em meia.
Aqui eu já posso até tirar esses marcadores de ponto. Vou passar meu marcador de pontos e fazer outra diminuição. Na verdade, eu vou tirar. E aqui foi a sexta carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, primeiro a gente teceu uma carreira toda em ponto meia. Depois, na segunda carreira, foi com as diminuições. Depois, mais uma carreira sem fazer diminuições. Mais uma carreira com diminuições. Outra carreira sem diminuições e mais uma carreira com diminuições. E agora eu vou continuar tecendo até chegar nos marcadores de ponto, onde novamente eu vou fazer as diminuições, tanto no início quanto no final. Depois que eu fazer essas diminuições, eu vou continuar tecendo até chegar num total de 57 carreiras. Então, contando com essas 6 carreiras, eu vou continuar tecendo sem fazer nenhuma diminuições até chegar em 57 carreiras. Para o tamanho P, vocês continuam tecendo até 61 carreiras. No tamanho M, vocês continuam tecendo até 63 carreiras. E no tamanho G, até 67 carreiras. Que é essa parte da calça. Então, aqui eu vou continuar tecendo, lembrando de fazer a última diminuição no final da carreira. E depois tecer sem fazer nenhuma diminuição. No total, vão ficar 112 pontos na agulha. Para o tamanho RN, que eu estou tecendo, para o tamanho P, vai ficar 116 pontos na agulha. Tamanho M, 120 pontos na agulha e tamanho G, 124 pontos na agulha, depois de terminar essas diminuições. Terminei de tecer as 57 carreiras em ponto meia, desde o início do entreperna. Então, daqui até aqui foi 57 carreiras, como eu tinha falado anteriormente, que é a letra D. Tamanho RN 57, tamanho P 61, tamanho M 63, tamanho G 67 carreiras. E agora eu vou tecer por 30 carreiras em ponto barra 1 por 1. As 30 carreiras vão ser para todos os tamanhos. Então aqui vou passar o marcador de pontos e vou começar tecendo um ponto em tricô, um ponto meia, um ponto em tricô, um ponto meia, até chegar no final da carreira, e eu vou fazer 30 carreiras em ponto barra 1 por 1. Na parte da trança, a gente continua tecendo em ponto barra 1 por 1. Não vamos continuar tecendo a trança. Terminei de tecer o ponto barra 1 por 1 as 30 carreiras. E depois que eu fiz as 30 carreiras, eu fiz o arremate dos pontos e deixei uma quantidade de fio para fazer a costura. Para ele ficar dessa forma. Mas antes eu vou fazer o cordão da calça. Aqui eu deixei 2 metros de fio de sobra. Dois metros de fio de sobra. E com a agulha de crochê, primeiro eu vou fazer a laçada inicial. E essa parte de baixo é o fio da sobra. E esse fio é o que está conectado ao novelo. O fio da sobra eu vou passar por cima da agulha
E o fio do novelo eu vou passar entre os dois fios. Novamente, o fio de sobra eu passo por cima da agulha. E o outro fio eu passo dentro desses dois. Novamente, o fio de sobra eu passo por cima da agulha. E o outro eu passo por dentro dos dois. E agora é só continuar até chegar no tamanho que vocês desejarem. Terminei de fazer o cordão e ficou no tamanho de 70 centímetros, aberto. E depois, no final, eu fiz 2 nozinhos. Aí depois eu vou esconder esses fiozinhos aqui dentro. Para a costura da peça, na parte de cima, eu avessei a roupa, deixei do lado avesso. E já coloquei o fio na agulha. Então, aqui eu vou seguir a carreira do último ponto, que é o ponto em tricô. O primeiro ponto em ponto em tricô. Então, aqui eu vou pegar a primeira perninha do início do trabalho, do ponto em tricô, já que o último ponto também foi em ponto em tricô. Então, vai ser tricô com tricô. Vou ajeitar aqui. Vou pegar a perninha do arremate do ponto. Próximo ponto é o ponto meia, então vou pegar uma perninha do arremate e pegar também uma perninha do ponto meia do início do ponto barra 1 por 1. O próximo ponto é o ponto em tricô, então eu vou juntar ponto em tricô com o ponto em tricô. Ó, essa perninha aqui do início da carreira do ponto barra 1 por 1. E eu vou seguir fazendo a costura dessa forma. Ponto meia com ponto meia, pegando sempre só a perninha de baixo do arremate do ponto e se atentando para não ultrapassar, para não ficar desigual. Então, vocês sempre peguem a perninha do primeiro ponto da carreira. Eu vou fazer mais alguns aqui para mostrar para vocês o resultado e como fica a costura. E a costura ela fica dessa forma, invisível na parte da frente, e na parte de trás ela não forma esse relevo. Vou continuar aqui fazendo a costura e depois eu volto para mostrar para vocês a costura da parte de baixo da peça. Terminei de fazer a costura e esse aqui é o lado da frente e o lado de trás, o lado do avesso. E no momento que eu fui fazendo a costura, eu já aproveitei, já coloquei o cordão para ficar mais fácil de colocar. E daí eu coloquei ele bem aqui no meio, eu centralizei de acordo com o fundo. Fui seguindo e daí coloquei tanto de um lado quanto do outro. E agora eu vou fazer a costura das perninhas. Aqui eu tenho uma quantidade de fio para fazer a costura na agulha. Vou prender o meu fio, vou aproveitar que tem esse fio aqui e já vou juntar. Vou deixar uma quantidade de fio para depois esconder ele, fica mais fácil de esconder.
E agora eu vou prender também do outro lado. Logo de início. E agora eu vou fazer a costura do ponto barra 1 por 1. Desse lado, tem o ponto meia de borda e tem um ponto em tricô logo em seguida. Então, aqui eu vou pegar esses dois pontinhos do ponto em tricô. Vou passar minha agulha. Do outro lado, entre o ponto meia e o ponto em tricô, eu vou também pegar esses dois pontinhos que fica no meio entre eles. E do outro lado a mesma coisa, vou pegar esses dois gominhos do ponto tricô. Do outro lado a mesma coisa. E eu vou pegando de dois em dois gominhos, até chegar no ponto meia. Para o ponto meia, é praticamente a mesma coisa. No espaço entre os pontos meia, vai haver também esses dois gominhos. Então, só é passar a agulha e seguir costurando. Ó, do outro lado a mesma coisa. Dois gominhos. Passo minha agulha e do outro lado, se esticar o tricô, aí ele aparece. A gente estica, tá aqui. E a peça, ela ficou dessa forma, a costura da lateral. Ficou assim, tanto de um lado quanto do outro. E os aumentos, eles não formam buraquinhos. Ó. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Um super beijo e até o próximo vídeo.